Bom dia a todos, irmãos. Bom dia àqueles que assistem também pela internet. Estamos aqui para mais uma escola dominical, a Primeira Igreja Batista no Jardim Ismênia, São José dos Campos. São 9h32, vamos dar início, né? Sábado 4 de outubro de 2020. Nós vemos estudando o livro de Ezequiel já há algum tempo, né? Vamos dar continuidade. Nós vimos o contexto, sim, para quem não tem assistido, né? Ezequiel, profeta do Senhor, profetizando em Jerusalém, ele está na Babilônia, profetizando sobre Jerusalém, sobre o destino da capital Jerusalém, né? Daqueles que ficaram. Tem uma parte do povo que já foi para o exílio da Babilônia e tem uma parte que ficou, está ali em Judá, está em Jerusalém, e eles não sabem o que vai acontecer. E Jeremias, que está na Babilônia, então ele fala para aqueles que ficaram em Jerusalém, ele manda uma mensagem dizendo que Deus enviaria os babilônios para cercarem a cidade e para invadirem e para destruírem o templo como castigo de Deus por conta da idolatria do povo de Deus, do povo de Judá. Então ele vai falando isso de diversas maneiras, ele faz algumas encenações, né? Ele faz um pouco de teatro assim, para comunicar que Deus iria mandar os babilônios contra Jerusalém para destruição, por conta da imoralidade, da idolatria, da injustiça, culpa do povo, né? Mas ele também faz promessas de salvação, ele faz repetidamente promessas de salvação e de restauração da cidade de Jerusalém. Ele fala contra falsos profetas, né? Fala contra os líderes do povo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu falei também na aula passada, Ezequiel capítulo 14, acho que foi na aula passada, Ezequiel 14, versículos 13 e 14, podem abrir aí, que diz: Filho do homem, Ezequiel capítulo 14, versículos 13 e 14. Pronto? Todos acharam? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, nós já falamos bastante sobre esse texto aqui, da outra vez, em que Deus fala que vocês vão perecer por conta dos seus pecados, e não adianta jogar a culpa em outros, a culpa é de vocês. Seus pais também tiveram culpa, mas vocês têm culpa também, continuaram da idolatria, né? E se houver justos na cidade, somente eles se salvarão. Ou se houvessem, né, justos como Noé, Daniel e Jó, não adianta vocês acharem que eles protegeriam a cidade, porque no estado em que está, nem eles protegeriam a cidade. Eu destruiria, mesmo que houvesse Noé, Daniel e Jó. Tá, isso é nosso? Legal. Comentamos bastante sobre isso. Se é culpado, você paga. Se o outro é justo, o outro é salvo. A justiça do outro não salva você, né? Só existe a justiça de um que nos salva, que é Jesus Cristo, né? Justiça de Jesus Cristo nos salva, mas fora isso, não adianta você achar que você é salvo pela justiça do papai e da mamãe ou coisa assim, né? E o povo de Israel do mesmo jeito. Tudo bem, essa mensagem é clara, bem falada aí nos textos de Ezequiel, só que, se você for lá para o capítulo 22, olha só, dá uma olhada no Ezequiel 22, eu vou ler dos versículos 29 até 31,
Ezequiel 22, 29 a 31. Capítulo 29 é mais um daqueles capítulos em que Deus está repetindo quais foram os pecados de Jerusalém, né? E falando por que Deus está castigando Jerusalém, para que eles não tenham dúvida. A leitura do livro de Ezequiel, às vezes pode ficar até repetitiva, se você vai lendo assim, ele vai sempre retornando, repetindo os pecados, é por isso que eu estou fazendo isso, por isso que eu estou fazendo isso. E aí ele chega lá no capítulo 22, versículo 29, ele diz assim: contra o povo da terra praticam extorsão. Está falando dos pecados do povo, né? Os líderes praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Isso aqui ainda é uma profecia, não tinha acontecido ainda, mas ele fala como se já tivesse acontecido, né? Ele fala: eu fiz cair a minha indignação, coisa assim. Está profetizado e vai acontecer, não tem como mudar. Está selado o destino de Jerusalém, vai acontecer o que eu falei. Mas o que é curioso é que no versículo 30 ele fala assim: eu procurei alguém que tapasse a brecha do muro. O que é isso? O que é alguém que tapasse a brecha do muro? Usando as palavras que ele usa aqui, busquei entre um homem que tapasse o muro, né? E se colocasse na brecha entre mim, perante mim, né? É como se o muro de Jerusalém estivesse com um buraco e ele quisesse um homem para fechar esse buraco. O que é esse buraco perante Deus, né? Tem um buraco perante Deus. O que quer dizer isso, né? É assim: o povo está em pecado, Deus vai castigar o povo. A brecha no muro simboliza o pecado do povo. Essa brecha é perante Deus. Deus vai mandar os babilônios entrarem na cidade para destruírem a cidade. É como se eles entrassem por uma brecha no muro. Na verdade, eles entraram mesmo por uma brecha no muro. Mas Deus fala que ele procurou alguém para fechar essa brecha. O que é alguém para fechar a brecha? Alguém para fechar a brecha é como se fosse um homem de Deus que intercedesse pelo povo, a favor do povo, ou que pregasse para o povo e levantasse um avivamento, alguma coisa, alguém que fosse capaz de evitar essa desgraça sobre Jerusalém. Ele procurou esse homem, mas ele não achou. A linguagem, ela nos remete à nossa lembrança algumas passagens da Bíblia, onde certos homens de Deus se colocaram na brecha entre Deus e o povo de Deus. Por exemplo, Moisés, certo? No deserto, na ocasião do bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte para receber a lei, quando ele desce, o povo está o quê? Está pecando, adorando um bezerro de ouro, e Deus fala que vai destruir Israel e vai fazer de Moisés um novo povo. Da descendência de Moisés eu vou fazer da sua descendência uma nova nação. E aí Moisés intercede pelo povo, né? A gente pode até checar isso em Êxodo 32, versículos 9 a 14, porque é muito parecido com a linguagem que ele usa aí em Ezequiel. Êxodo 32, versículo 9. Êxodo 32, versículo 9 em diante, né? Alguns outros versículos em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. É o que eu acabei de falar. Eu vou consumir o povo, e de Moisés eu vou fazer outra nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse:
Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vocês veem o que aconteceu? Deus falou: vou destruir. Mas Moisés veio e intercedeu pelo povo, apelou para a aliança que Deus tinha com esse povo, e por conta da intercessão de Moisés, Deus se arrependeu, entre aspas, né? A gente coloca assim, ele mudou aquilo que ele tinha falado que ia fazer, mudou aquilo que ele tinha, falou que ia destruir, mas ele voltou atrás. Uma linguagem bastante clara para a gente entender o que aconteceu. Por conta da intercessão de Moisés, Deus retirou a sua mão. Claro, Deus é todo poderoso, onisciente, ele sabia que Moisés ia interceder, ele sabia que isso ia acontecer, mas ele fala com Moisés, e Moisés intercede. Moisés reage, apela à aliança, e por conta disso, é claro que Deus poderia fazer uma nação de Moisés, né? Isso me ocorreu esse pensamento. Ele não estaria violando a sua aliança, por quê? Porque Moisés também era descendência de Abraão, Isaque e Jacó, né? Ele poderia ter feito um outro povo. Só que Deus tinha um plano com as 12 tribos, né? Deus tinha promessas com as 12 tribos, também com a tribo de Judá, de onde viria o Messias, né? Então ele não poderia destruir esta tribo, né? Ou as outras tribos também. Mas enfim, aconteceu assim, um homem na brecha entre o povo e Deus, né? Entre o povo e Deus. Outra ocasião, Abraão intercedendo com relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Alguns vão lembrar da história, talvez todos lembrem da história, né? Que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, e Ló, sobrinho de Abraão, habitava em Sodoma. E aí Abraão começa a interceder por Sodoma. Se houver 50 justos em Sodoma, o Senhor destruirá os justos junto com os ímpios? E Deus fala: não, se houver 50 eu não destruo. Se houver 40, não, se houver 40 eu não destruo. Ele vai descendo o número até chegar em 10. Senhor, se houver 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma, o ímpio, o justo junto com o ímpio. E Deus fala, está lá no Gênesis, não precisa ler agora, mas o Gênesis 18, 25 em diante, ele está aí falando sobre isso. Se houver 10, não, se houver 10 eu não destruo. Legal? Aí parou por aí, né? Não tinha nem 10, só tinha Ló. E aí Deus não destrói Ló, o justo, junto com os ímpios, mas ele prefere tirar o justo da cidade, tira Ló da cidade, destrói a cidade, né? Mas o fato é, havia a possibilidade de Deus não destruir Sodoma por conta de 10 justos. Se houvesse, Deus falou bem claramente: se houver 10 justos em Sodoma, eu não destruo Sodoma. E Abraão é alguém tentando se colocar na brecha. Abraão não conseguiu fechar a brecha, porque não tinha nem 10 justos, né? Mas ele tentou se colocar nessa posição de intercessor, né? Para evitar a destruição da cidade. Então a pergunta é a seguinte: afinal de contas, a intercessão do justo evita a tragédia ou não evita a tragédia? Porque lá em Ezequiel capítulo 14, ele fala bem claramente: ainda que houvesse Daniel, Noé, quem mais que era? Ezequiel 14, né? Noé, Daniel e Jó. Mesmo que tivesse Noé, Daniel e Jó, 3 homens justos nessa cidade, não tem jeito, eu destruiria, eles salvariam somente a si mesmos. Mas Moisés conseguiu salvar um povo inteiro com sua intercessão, né? Será que não tinha nenhum homem capaz de fazer essa intercessão, né? O que parece, colocando todos os eventos em comparação,
é que existe um limite da paciência de Deus, e que se passou esse limite, nem com esses justos ele volta atrás no castigo que ele preparou. Então, no caso de Moisés, especificamente com o seu povo, como tinha uma aliança ali por trás, Deus falou: não vou destruir. Por causa no caso de Sodoma, ele destruiu. No caso de Sodoma, ele destruiu. No caso de Jerusalém aqui, ele vai destruir. Então, Deus sabe qual é a última gota que faz transbordar o cálice da sua ira. Existem várias passagens da Bíblia que falam do cálice da ira de Deus, né? Então esse cálice vai enchendo. Enquanto ele não está cheio, parece que a intercessão dos justos aplaca a ira de Deus para evitar o juízo. Mas quando transborda o cálice da ira de Deus, aí não tem mais jeito. Ele já fala: olha, pode colocar Daniel, Jó, Noé, não, agora cansei, né? Eu já falei e vai acontecer. E os profetas de Judá, de Jerusalém, que tinham a obrigação de se colocar nessa brecha, eles não faziam isso. O Ezequiel capítulo 13, ele deixa bem claro. Ezequiel 13, versículos, vamos ver do 1 até o 5. Ezequiel 13, 1 a 5. Bom você prestar bastante atenção neste ponto, porque existe uma aplicação para a nossa vida. Nós também somos intercessores, né? Então preste atenção em como Deus age nessas situações. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do juízo, o dia que Deus vai enviar o juízo. Os profetas, se eles fossem profetas de verdade, eles teriam se colocado nessa brecha de falar para o povo se arrepender, de interceder pelo povo, fechar os buracos do muro, para que no dia da ira Deus protegesse, não despejasse a sua ira, né? Mas os profetas não fizeram isso. Eles preferiam ficar falando da sua própria cabeça, que Deus não vai mandar juízo, que vai ficar tudo bem, né? Que está tudo certo. Então, o papel daquele que é profeta da palavra de Deus é se colocar também, um dos papéis é esse, se colocar na brecha para interceder em favor do povo, e se ele vir o povo se desviando, exortar, não só interceder, mas também exortar, para evitar, para proteger o povo de Deus. Perceberam isso? Era para eles protegerem o povo da ira de Deus, porque Deus vai derramar a sua ira. Então eles tinham que proteger o povo. Como proteger? Ah, porque Deus é mau? Não, porque o povo é mau. O povo é mau. Como é que você protege alguém? Você protege exortando eles a confessarem seus pecados, e enquanto isso, pedindo a Deus que dê mais um tempo de paciência. Senhor, tem mais um pouco de paciência com o teu povo que está em pecado, para que eles se arrependam, né? Então você intercede dessa maneira. Havia um homem em Jerusalém nessa época tentando se colocar na brecha pelo povo. Esse homem não era Ezequiel. Ezequiel não estava em Jerusalém, Ezequiel estava já na Babilônia, mas tinha um homem em Jerusalém. Quem era este homem? Este homem era Jeremias, o profeta Jeremias. Ele estava em Jerusalém tentando se colocar na brecha entre Deus e o povo. Nós já estudamos isso quando vimos o livro de Jeremias. Vou só recordar aos irmãos. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 14. Jeremias 14. Versículos. Tem uma série de intercessões de Jeremias pela cidade de Jerusalém que o livro vai mostrando. Eu separei só uma aqui. É a terceira intercessão dele por Jerusalém.
E ele fala no versículo 19: acaso já de todo rejeitaste a Judá? Que é Jeremias falando com Deus. Por acaso o Senhor já rejeitou de tudo, de todo o coração, vamos dizer assim, a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Sião, o monte que representava a presença de Deus em Israel, né? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo de cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Ele apela para a aliança do mesmo jeito que Moisés apelou para a aliança, né? Ele está apelando também para a aliança. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. E a resposta de Deus, versículo 1 do capítulo 15: disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, na brecha, né, do muro, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Sim, Moisés conseguiu uma vez. Dessa vez nem Moisés ia conseguir. Nem Moisés ia conseguir, porque já deu. Você vê, ele não está violando a sua aliança, porque ele não vai destruir totalmente o povo, ele não vai destruir as tribos de Israel, mas o cativeiro vai acontecer, porque o cativeiro está na minha aliança. Eu já disse na lei que iria acontecer o cativeiro se eles partissem para a idolatria, né? Então nem Moisés e nem Samuel, e nem você, Jeremias, não pense que você é maior do que Moisés e Samuel. Não vai acontecer. E o próprio Jeremias, logo em seguida, ele perde a paciência com o povo e ele começa a pedir para Deus castigar mesmo o povo, porque o povo estava perseguindo ele tanto que ele cansa de interceder pelo povo por um certo momento do livro, tá? Mas então os pecados eram grandes demais, não havia como fechar essa brecha por meio dos servos de Deus. Aí você compara com Ezequiel. Então Ezequiel, quando ele fala lá no Ezequiel 14, Ezequiel 14, no versículo 13, de onde a gente começou, né, a aula: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela. E ele fala, vai dar o juízo. Aí versículo 14 ele diz: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam somente a si mesmo. O ponto-chave aqui é: quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões. Então Deus é paciente com as transgressões, Deus é misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, né? Mas existe um certo ponto onde ele diz: aqui está grave demais, essas graves transgressões estão graves demais, agora eu vou ter que mandar o juízo, senão esse povo não vai ter jeito. Os irmãos não se sintam intimidados pelas câmeras, vocês podem fazer comentários e perguntas, tá? A gente não tem problema, tá? Podem me interromper. E no nosso caso, como isso se aplica para a nossa vida, né? Nós devemos interceder pelos pecadores, tanto na igreja quanto no mundo, na família. A gente pede paciência para Deus, a gente pede que Deus tenha misericórdia para nós mesmos, mas para os outros também. Nós somos intercessores, nós somos o quê? Uma raça eleita, sacerdócio real, né? Ação santa. Então nós somos um sacerdócio, o sacerdote tem que interceder pelos outros. Intercedemos, essa é uma das nossas missões. As pessoas estão em pecado, nós estamos ali orando por elas, orando para que se arrependam, falando com elas quando for o caso, né, quando tivermos oportunidade, falando, orando e intercedendo para que Deus tenha paciência, que Deus tenha misericórdia, que Deus mude o coração, tá? Então nós fazemos isso. Só que
existe um ponto em que não adianta mais você orar. Deus sabe o ponto, nós não sabemos, por isso nós continuamos orando, muitas vezes cegamente, né? Sem saber o que vai acontecer, mas Deus sabe que existe um ponto em que não adianta orar. 1 João capítulo 5, 1 João 5, versículos 16 e 17. 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, aqui veja seu irmão, entendemos que está falando para a igreja. Uma pessoa crente cometeu um pecado, você viu seu irmão cometendo um pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Texto bastante conhecido, bastante discutido, polêmico, mas ainda que você tenha dúvidas sobre o texto, muitas coisas do texto, tem uma coisa também clara: existem pecados em que não adianta interceder, Deus vai causar a morte. Existe um pecado em que Deus fala, chega, do jeito que ele falou para Jeremias, esquece, chega de interceder por esse povo porque eu vou castigar. No nosso caso ainda hoje, Deus age assim, segundo o Novo Testamento, isso ainda acontece. Você ora pelas pessoas e você pede o quê? Senhor, não castiga ainda, Senhor, não tira a sua vida, Senhor, não, enfim. E Deus, Ele é atento às nossas orações, mas chega um momento, e esse pecado para a morte, eu creio que é um pecado persistente, não é necessariamente um pecado, ele adulterou, então tem que morrer, não é isso. O pecado ele persiste, como Israel no Velho Testamento persistiu em provocar o Senhor. Chega uma hora que não adianta mais. Deus sabe qual é essa hora, nós não sabemos, mas Deus sabe e diz, olha, não adianta mais orar, tá? Então, qual que é o alerta? Esse é um texto para crentes. O alerta é: não persista em pecado, não persista. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Ele não está falando de inferno, já vou passar a palavra. Ele não está falando de inferno, tá? Um crente não vai para o inferno, mas ele pode causar a morte física da pessoa, tá? Pergunta. Eu achei que ele estava falando isso, essa é a minha pergunta. O pecado para a morte é rejeitar o Espírito Santo, rejeitar o sacrifício. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo que ele está falando aqui, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, disse Jesus. Então, rejeição do Espírito, se você rejeita o Espírito Santo, se você rejeita Jesus, você será condenado. Aqui não é a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui. Aqui é pecado para a morte. Pecado, morte física. E alguns vão discordar, né? Alguns vão achar que você vai perder a salvação. Mas nós não cremos assim. Cremos que aqui ele falou morte, está falando de morte mesmo, pecado para a morte. Tá? Mais algum comentário? Então, atenção, né? O castigo de Israel é um exemplo para nós. Idolatrias, injustiças, imoralidades persistentes foram punidas por Deus com a morte e com o cativeiro no Velho Testamento. O povo foi para o cativeiro, mas Deus não abandonou o povo, Deus trouxe o povo de volta do cativeiro. Então, Deus não rejeita os seus eleitos. Se você é crente, você é eleito de Deus, você pode ser castigado por Deus, mas Ele não vai te rejeitar eternamente. Você não vai ser lançado no inferno. Israel não foi rejeitado eternamente, ele foi punido duramente, mas o povo voltou para Israel depois, tá? Então, os seus escolhidos, Deus os mantém. A sua aliança, Ele é fiel. Bom, vamos seguir com Ezequiel capítulo 23. Então, essa aqui foi mais uma
introdução para comentar algo que ficou das aulas passadas, que precisava, acho que, resolver bem direitinho. Mas vamos seguir com o capítulo 23 de Ezequiel. Ezequiel 23 fala de uma maneira assim, meio metafórica, é como se fosse uma parábola também, sobre duas irmãs. Ele fala de duas irmãs no capítulo 23 de Ezequiel, Oholá e Oholibá. Oholá e Oholibá, tá? Quem são Oholá e Oholibá? Oholá é Samaria. Samaria, eu não vou ler o capítulo todo, né? Vou só fazer um resuminho, um resumo do capítulo. Então, Oholá simboliza Samaria, que é quem que é Samaria? O que é Samaria? Em linguagem, traduzindo para uma linguagem mais conhecida nossa, quem que seria Samaria? Quem que é Samaria? Quem que é Samaria? Hã? Não ela é uma terra, mas ela tem um outro nome aqui, que na Bíblia às vezes chama de Samaria. Ela é identificada com um certo povo, os samaritanos, sim, os samaritanos, mas isso lá nos tempos de Jesus, no Velho Testamento, você não vai achar esse termo aí, os samaritanos, né? Eles usam uma outra palavra. Samaria é sinônimo do reino do norte, Israel, as 10 tribos, tá? As 10 tribos do norte, lembra que Israel foi dividido em 10 tribos do norte, 2 do sul. Do sul é Benjamim e Judá, é fácil de lembrar. Os outros é mais difícil, né? São 12 tribos, né? São 10 que ficaram no norte. Às vezes a Bíblia usa o termo Samaria para se referir àquelas 10 que ficaram lá no norte, né? Aquela região delas, tá? Então ele fala lá no versículo 4, os seus nomes, né, das irmãs eram Oholá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oholá e Jerusalém é Oholibá. Então Samaria é Oholá e Jerusalém é Oholibá. Oholá, por que esse nome, né? Oholá significa seu próprio tabernáculo, sua própria tenda. Oholibá significa a tenda está nela, está lá. A tenda, a minha tenda, né? Que tenda que é essa? É o tabernáculo. Lembra o tabernáculo lá onde Moisés instituiu o culto a Deus, né, no deserto? Aquela tenda ficava em Jerusalém inicialmente. Depois, assim, quando Davi conquistou Jerusalém, ele trouxe a Arca da Aliança e a tenda para Jerusalém. Antes disso, essa tenda não estava, evidentemente, em Jerusalém. Ela estava em outros lugares, em Siló, então estava perto do Monte Gerizim, em Samaria, tá? Ela esteve ali um certo momento, mas geralmente antes de Jerusalém esteve em Siló, até que Israel conquistou Jerusalém, e aí Davi trouxe a tenda, e depois construíram um templo, né? Não usavam mais a tenda. Então, existiu um período antes da conquista de Jerusalém, em que a tenda do tabernáculo esteve na terra de Samaria, tá? E é por isso que os samaritanos nos tempos de Jesus cultuavam Deus no Monte Gerizim. Lembra da mulher samaritana na beira do poço, né? O que ela pergunta para Jesus? Senhor, os nossos pais disseram que aqui é o lugar de culto, né, de adorar o Senhor, no Monte Gerizim, nesse monte. Mas vocês dizem, judeus dizem que é lá em Jerusalém. Afinal, é onde, né? Em Jerusalém ou é em Samaria? E aí Jesus fala que haveria... Ele fala duas coisas. Ele fala que a salvação vem dos judeus, não dos samaritanos, mas dos judeus. Então, o templo, na verdade, tem que ser em Jerusalém. Mas haverá um tempo, e agora é esse tempo, né, em que os seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Nem em Samaria, nem em Jerusalém, qualquer lugar que você estiver, né? Tem um texto bastante claro sobre isso em Deuteronômio capítulo 11, sobre essa conversa toda da samaritana. Deuteronômio capítulo 11,
Eu vou ler alguns versículos aqui. Eu vou ler primeiro o 29, Deuteronômio 11, 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus, eles não tinham entrado na terra ainda, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, aquele que os samaritanos achavam que devia ser o monte sagrado, e a maldição sobre o monte Ebal. Tá bom. E aí você pula lá para o capítulo 12 e veja os versículos, os 5, por exemplo. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos e as ofertas votivas, é isso? Acho que é isso. E as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e as vossas ovelhas. Tá? A vista já está falhando, né? Às vezes tem que tirar o óculos para enxergar. Então, não vão me adorar em qualquer lugar. Vocês vão adorar no lugar. Eu vou mostrar. Quando vocês entrarem na terra, eu vou mostrar onde é que é para adorar. Tá bom? Legal. Versículo 13 e 14. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. A lei é assim, não pode oferecer sacrifício onde você quiser. Por isso que Deus ficava tão irado quando o povo sacrificava nos montes, nos altos. Estão sacrificando. Ah, mas não pode sacrificar para Deus? Não pode, nos montes, nos altos não pode. Pecado gravíssimo. Ainda que fosse o sacrifício a Jeová, ainda que fosse, não precisava ser sacrifício para Deus pagão, não. Você vai fazer um sacrifício, mas para o Deus verdadeiro, mas não é em Jerusalém, no templo. Eu quero sacrificar ali perante aquela árvore ali no monte. Pecado gravíssimo. Está violando a lei de Deus. Por isso aquela discussão dos samaritanos com os judeus. E os samaritanos, então, o povo do norte, do reino do norte, misturado. Eles já era uma raça misturada, era meio judeu, meio mestiço, quando eles voltaram do cativeiro da Síria. Então você tem ali os samaritanos dizendo: nós vamos adorar a Deus no Monte Gerizim. Os samaritanos, os israelitas das 10 tribos, construíram o seu próprio local de culto no seu próprio monte, enquanto os judeus de Jerusalém, no sul, cultuavam no templo, que era o lugar certo. Quando Deus permite a Davi esse desejo de construir o templo, e que Salomão construiu, e Deus abençoou, e a glória do Senhor estava naquele templo. Então era ali. Deus mostrou o lugar. Não era para o reino do norte ter o seu próprio lugar. Então por isso o nome Olá. O Olá é para o reino do norte, o seu próprio tabernáculo. Samaria tinha o seu próprio tabernáculo. Então o nome dele é Olá, aqui nessa visão aí do Ezequiel. E aí você tinha o Olibá. O Olibá significa meu tabernáculo está nela. Então Deus não ficou em cima do muro. Ah não, nem Samaria, nem Jerusalém. É Jerusalém sim. É Jerusalém. O meu tabernáculo está lá. Só que eu vou castigar eles, porque eles estão profanando o meu tabernáculo. E aí ele vai descrever aí os pecados de Olá e Olibá, suas prostituições espirituais, etc. Né? A linguagem até gráfica muitas vezes, forte, que naquela época eles usavam. Hoje em dia a gente não usa muito a linguagem tão direta quanto a Bíblia usa, né? Mas aí ele fala desses pecados, e eu queria mencionar aqui os versículos 36 a 39, só para os irmãos terem uma ideia aqui. Mais um resumo dos pecados de Israel e de Judá. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram, porque os filhos de Israel são filhos de Deus,
Os seus filhos são filhos de Deus, né? Povo de Deus, né? Então você gera um filho, você dedica o seu filho a Deus. Nessa época ainda mais forte isso, porque o povo de Deus era constituído pelo sangue, né? Era a raça que determinava isso. Hoje em dia a igreja não é a raça que determina, né? É a fé. Você entra na igreja pela fé, mas eles entravam em Israel pelo nascimento físico, né? Então esses filhos eram de Deus. Mas eles, o que eles faziam com os filhos de Deus? Eles ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Eles matavam os filhos em sacrifícios pagãos. Ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia que eles vão lá e matam o filho e consagram o seu filho e queimam o filho para um deus pagão, eles vão lá no templo de Jerusalém para adorar a Deus. Profanação. Pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. É uma consciência tão cauterizada que eles acham que não estão fazendo nada errado, tá? Matei meu filho, agora vou cultuar a Deus, vou no templo oferecer sacrifício. Meu filho, minha decisão, né? Eu mato se eu quiser, o filho é meu. Parece alguma coisa que acontece hoje em dia? Meu corpo, minha decisão, meu filho, minha decisão. Ninguém tem nada com isso. Eu matei, porque é meu filho. E aí eles vão e estão com a consciência limpa. Fiz um aborto, matei minha criança. Mas eu estou com a consciência limpa perante Deus. Os homens me julgam, mas eu estou bem com Deus. E vai cultuar. Eles faziam isso. Queimavam seus filhos a Moloque e aí iam para o templo adorar a Deus. E assim eles agiam. Consciência totalmente cauterizada. Os pecados são esses, as consequências, versículos 46 a 47, Ezequiel 23, 46 a 47. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, a seus filhos e as suas filhas matarão e as suas casas queimarão. Falando que vai acontecer quando os babilônios entrarem ali. Então, invasão, essa é a consequência. O porquê? Versículo 48: assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres. Escarmentar é se repreender. Escarmentar é uma palavra que a gente usa muito, né? É repreender ou castigar. Então, para que as mulheres se repreendam, né? E não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levarei os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. E essa é a frase-chave de todo o livro de Ezequiel: sabereis que eu sou o Senhor Deus, ou sabereis que eu sou Adonai Yahweh. Ele repete isso ao longo de todo o livro: sabereis que eu. Então sabereis que eu sou Adonai Yahweh. À primeira vista, fica parecendo que Deus é um Deus que está precisando de muita atenção, né? O povo não está me dando atenção, eu preciso dar uma chacoalhada neles porque eu preciso receber atenção. Deus não está nem aí com a atenção que você dá para Ele, mas Ele ama o seu povo, e o seu povo não pode ser salvo se não souber que Ele é Adonai Yahweh, o Senhor Deus. Então Ele precisa fazer isso para que as pessoas se arrependam e repreendam a si mesmas, vejam que o seu pecado gerou, e eles saibam que o Senhor Deus fez isso. Então eles se arrependem. Então Deus faz isso tudo não por causa de si mesmo, apesar de que Ele fala: olha, eu fiz para que o meu nome seja honrado. Sim, mas por quê? Porque só assim as pessoas serão salvas. Porque as pessoas só podem ser salvas, inclusive dos outros povos,
Se o nome de Deus é blasfemado pelo povo de Deus, por causa dos pecados do povo de Deus, então os outros povos também vão blasfemar ao Deus fraco de Israel. Então Deus age para que o seu nome seja glorificado. Mas por que isso? Também para comunicar a salvação. Porque Deus é um Deus que quer salvar. E quando Ele fala assim, para que você saiba que eu sou Adonai Yahweh, porque você não pode ser salvo se você não souber que Ele é Adonai Yahweh. Vocês estão aí adorando um monte de deuses e seus filhos vão continuar adorando esses deuses. Eu tenho que fazer alguma coisa para que vocês saiam desse culto de falsos deuses e voltem para o culto de Adonai Yahweh. E assim vocês se arrependerão e vocês serão salvos. Então Deus é um Deus que salva. Em seguida, Ele vai continuar com essa mensagem para o povo, no capítulo 24, através de duas parábolas. Ele contou aí uma história de Olá e Olibá, que já tem um sentido simbólico. Tem um outro simbolismo no capítulo 24. O capítulo 24 tem, primeira parte, do versículo 1 até o versículo 14, nós não vamos ler, é uma parte que ele fala de uma panela. Ele fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, pega um panelão, coloca ali diante do povo e acende o fogo, põe água e põe um monte de pedaços de carne, de osso ali dentro. Joga ali, faz um ensopado e deixa queimar. E aí você vai comunicar o que com as pessoas? Essa panela representa Jerusalém. E a panela está fervendo, e os pedaços de carne são as pessoas, né? Está fervendo lá dentro. E essa panela tem ferrugem também, é uma panela enferrujada. A ferrugem representa o pecado. E aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, quando tiver bastante queimado, né? Se estiver queimando bastante, você tira a carne dali de dentro. Veja só o versículo, deixa eu ver qual que é o versículo 10. Amontou, então, capítulo 24, versículo 10. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas. Eu não sei se queimou tudo até esvaziar, até consumir toda aquela carne, ou se ele tirou, mas enfim, ele fala: porás a panela vazia sobre as brasas, mas deixa ela continuar queimando. Para que aqueça o seu cobre e se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Então é para simbolizar que esse sofrimento do cerco de Jerusalém seria para consumir a ferrugem, ou seja, o pecado de Israel. É uma visão simbólica assim. As pessoas iam passar na rua, vão ver aquilo lá e vão perguntar para Ezequiel, né? O que é isso? Ele ia explicar. Ou não. E é simplesmente a visão ali, né? Em seguida você tem uma outra. Eu queria terminar então com essa próxima chocante encenação de Ezequiel, que começa no versículo 15. É o ápice dramático da encenação de Ezequiel do cerco de Jerusalém. Final para que o povo soubesse o que estava acontecendo e quem tinha feito isso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. A delícia dos olhos de Ezequiel era a sua esposa, e Deus avisou: eu vou tirar a tua esposa. Ela morre subitamente, diz o texto. É sinal que provavelmente não estava doente, não, de repente ela morreu. Veio
de uma hora inesperada. Por que isso? Por que Deus fez isso com Ezequiel, um homem justo? Está fazendo tudo, sofrendo tudo para comunicar a palavra de Deus para aquele povo. Ele vai e tira a vida de uma pessoa inocente para comunicar algo para um povo pecador. Por que Deus faz isso? Vamos continuar a leitura. Para entender o que significa, daqui a pouco, então, a gente pensa em por que Deus fez isso. Então, versículo 19, me disse o povo: não vos fará saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Quer dizer, ela morreu e ele não chorou, ele não fez o luto, os rituais de luto, não, ele tinha que gemer quieto por dentro. Eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos. A delícia dos olhos do povo era o templo de Jerusalém, e era o local de culto do Senhor, o meu santuário. Ele iria profaná-lo. Os babilônios iriam entrar e destruir aquele templo. E anelo da vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Eles vão perder suas famílias, vão perder o templo, mas vai ser tudo tão rápido, subitamente. Não vai dar tempo de fazer um luto, vou enterrar os meus mortos e vou prantear, não. Você vai morrer e já vai ser levado. Como Ezequiel, que perdeu a sua esposa e não fez o luto. Essa era o simbolismo. A esposa simboliza o templo que vai ser destruído, a esposa morta. E Ezequiel, não podendo chorar, é o povo que não vai ter como fazer o seu luto. Por que Deus faz isso? Ele responde, versículo 24: assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou Adonai Yahweh, o Senhor Deus. É por isso, para que o povo saiba que ele é Adonai Yahweh. Dramático. Sou injusto. Os homens, as pessoas do mundo vão falar: esse Deus é louco fazer uma coisa dessas. Como Ezequiel se submeteu a uma coisa dessas? Acontece que o mundo não entende as coisas de Deus, e Ezequiel era um homem daqueles que o mundo não era digno, dos quais o mundo não era digno. Até onde você está disposto a ir com a vontade de Deus? Até onde você está disposto a cumprir a vontade de Deus? Ezequiel não protestou. Ele falou: é assim, Senhor, então assim vai ser. Jesus disse: aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Não estou falando que Deus vai tirar seu filho ou sua filha, mas e se ele tirar? Você vai blasfemar por causa disso? Você acha que você sabe mais do que ele? Ou você vai ser um Ezequiel? Até onde um servo de Deus, um profeta de Deus, está disposto a ir com a fidelidade? E por quê? Para salvar um povo iníquo, ele mata um justo? Sim, porque Deus matou seu próprio filho justo para salvar a mim e a você, que somos pecadores ímpios. Então Deus mata o justo para salvar o ímpio, sim. Para que o ímpio saiba que ele é Adonai Yahweh, ele pode fazer algo dramático como isso. É claro que o povo na hora não se arrependeu, mas depois que veio o cativeiro, eles se lembrariam daquilo que Ezequiel falou. Esse aí é o ápice, então, das encenações
do cerco de Jerusalém. E aí eu pergunto para quem está assistindo na internet, para quem está aqui, você sabe quem é Adonai Yahweh? Ou você também vai precisar de um tratamento de choque para descobrir quem é Adonai Yahweh? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso grande Deus, Adonai Yahweh, a quem nós conhecemos por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, o justo que morreu para nos salvar. Obrigado por este sacrifício. Obrigado pela fidelidade de Ezequiel. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que passaram por tudo isso para trazer essa palavra até os dias de hoje. Todos aqueles que derramaram seu sangue ao longo da história para que nós tivéssemos Tua palavra hoje para nossa salvação. Te adoramos por isso, te agradecemos porque o Senhor levantou esses homens e te pedimos que nós também sejamos tais homens e mulheres que estão dispostos, velhos, jovens ou crianças que creem no Senhor, estejam dispostos a irem até o fim com aquilo que for a vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus te adoramos. Amém.